Os pesquisadores mais importantes da chamada Escola de Frankfurt foram pesquisadores desse instituto, fundado em 1923. Não existe um pensamento homogêneo entre esses pensadores. Por isso, um nome mais adequado no lugar de escola seria a teoria crítica. E dois desses autores centrais são Adorno e Horkheimer. Horkheimer, em 1931, lança o programa de pesquisa chamado Materialismo Interdisciplinar. Este programa tenta unificar o pensamento de filósofos, sociólogos, economistas, de psicólogos, de historiadores e busca, a partir da temática de cada área, criar uma espécie de estudo permanente. E qual é o papel da filosofia nesse programa interdisciplinar? Primeiro, detectar problemas e segundo, relacionar as ciências particulares. É claro que nem toda crítica social, nem toda crítica feita à sociedade contemporânea pode ser chamada de teoria crítica. Por isso, em 1937, Horkheimer acaba escrevendo um artigo chamado Teoria Tradicional e Teoria Crítica. E nesse artigo ele aponta os aspectos principais da teoria crítica. A partir de agora vou abordar um pouco esse artigo e esses pontos principais dessa temática da teoria crítica. Para conseguir dar as bases da teoria crítica, farei agora uma comparação entre a teoria tradicional com a teoria crítica. Começo abordando os aspectos da teoria tradicional. A teoria tradicional parte dos princípios das ciências da natureza, das ciências naturais, como a física principalmente. O papel do cientista aqui é ser um observador. E essa teoria acaba retomando o pensamento de Descartes. Já as ciências humanas, quando surgem apenas no século XIX por meio do positivismo, elas acabam retomando aspectos e concepções das ciências naturais, para assim conseguir se firmar também como as ciências naturais tinham feito a partir da Revolução Científica do século XVI. Porém, há uma grande diferença entre as ciências da natureza e as ciências humanas. Nas ciências da natureza, as ciências naturais, o cientista é apenas um observador e ele se aparta da natureza. E nas ciências humanas, o pesquisador faz parte do objeto a ser estudado, tornando-se vulnerável aos valores que ele está inserido, na sociedade que ele está inserido, perdendo assim a questão da objetividade, a questão da imparcialidade. Por isso, foi necessário estabelecer um método de investigação que separasse o ser do dever ser. O dever ser aqui são os valores, as concepções éticas, políticas, os interesses do pesquisador, tudo aquilo que envolve o caráter da parcialidade do pesquisador. E justamente nesse ponto é que Horkheimer começa estabelecendo críticas a essa teoria tradicional. Diz ele que tanto as ciências da natureza como as ciências humanas partem do tecnicismo. Assim, a concepção tradicional da ciência, segundo Horkheimer, é reificada e ideológica. Reificada porque parece ter características de uma coisa natural. E ideológica porque oculta para si a sua realidade e também a realidade total. Em linhas gerais, a crítica que Horkheimer faz à teoria tradicional é em relação principalmente a concepção presente nas ciências naturais e depois, com o surgimento das ciências humanas, a utilização dessa mesma concepção que é das ciências naturais. Basicamente é uma crítica em relação ao tecnicismo, presente, claro, nas naturais, mas criticado e muito por Horkheimer quando se encontra também nas humanas. Ao contrário da ciência tradicional, da teoria tradicional, que recusa qualquer interesse intrínseco no interior de sua atividade para tão somente se preocupar com um aspecto mais técnico, a teoria crítica ela tem uma concepção muito mais aberta, criticista, em relação, claro, à teoria tradicional, e aberta à questão da justiça para todos. O cientista tradicional ele vê o interesse pela sociedade como algo externo à sua atividade de cientista.
e somente como cidadão e não como cientista ele pode se preocupar com os problemas sociais, com os problemas de justiça social. Por outro lado, o interesse pela emancipação é algo intrínseco ao pensador da teoria crítica, ao cientista da teoria crítica. O cientista tradicional, ele ama a objetividade, a imparcialidade, e assim ele elimina dois aspectos centrais da teoria crítica. Primeiro, o interesse pela emancipação e segundo, o comportamento crítico, a leitura crítica frente às questões sociais. As três principais características da teoria crítica são as seguintes. Primeiro, a teoria crítica ela analisa os fatos, os dados, não como algo inalterado, mas como um produto histórico que pode ser modificado. Segundo, o teórico crítico ele pretende suprimir a separação entre ser e dever ser, entre teoria e praxis. E por fim, em terceiro lugar, ao contrário do teórico tradicional, o teórico crítico ele não pretende separar o sujeito do objeto do conhecimento. O teórico, o pesquisador, ele pertence à sociedade que ele estuda e que ele critica.